Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nagruz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E vamos de notícia boa, galera, porque o PH, o Paulo Henrique, o nosso lateral direito, que foi escolhido o melhor lateral do Brasileirão, acabou de assinar um contrato de exclusividade com a Nike, galera. Porra, tá tirando onda, hein, meu irmão? Ó, a Nike não assina com qualquer um não, filho. A Nike escolhe a dedo para poder assinar um contrato de exclusividade com o atleta. E o escolhido desse ano foi PH. Porra, PH tá vivendo o melhor do mundo dentro do Vasco da Gama. Cara, vou te falar, PH nunca mais vai esquecer, filho, esse ano que ele teve com o Vasco da Gama. Nunca mais. Seleção brasileira, contrato com a Nike. Porra, meu irmão, é tudo que um atleta de ponta quer. É contrato de exclusividade, é ser convocado pela seleção brasileira. E vou te falar, tudo conspira para que ele vá à Copa do Mundo. Se jogar o que ele joga, meu irmão, as chances de não é muito pouca, tá? Vou te falar, mesmo que seja para ficar no banco de reserva, mas, cara, consegue ir para a Copa do Mundo porque tá jogando um futebol maneiro. Apesar de que deixou o Vasco na mão aí nos últimos 2 jogos aí, Paulo Henrique não representou, não foi para cima. De repente, eu até vi vontade nele, mas algo aconteceu. Mas tá aí, cara. Assinou um contrato de exclusividade. Agora só pode usar a chuteira da Nike, tênis da Nike, blusa da Nike, tudo da Nike. Se for qualquer coisa esportivas que o Paulo Henrique tiver que usar, terá que ser com a marca Nike. Esquece os adversários. O adversário não, esquece o rival, a marca rival. Isso serve para você também, torcedor. Vamos esquecer os rivais. Agora a gente só usa Nike, parceiro. Ó, não pode comprar original? Pelo menos compra a primeira linha, valeu? Mas, ó, Nike, né, no peito, na bermuda. Vai malhar, filho? É Nike. Tênis Nike, bermuda Nike, camisa Nike, camiseta Nike. Vamos representar, vamos mostrar a força do torcedor vascaíno para a Nike, para ela sentir que ela fez a melhor escolha em patrocinar o Vasco da Gama, galera. Então não podemos dar mole, hein? Vamos fazer a diferença. Então a Nike chegou para poder alavancar, né, a nossa vida, e nós vamos também fazer a diferença. E depois eu vou trazer, cara, uma história, uma curiosidade a respeito da Nike. O porquê Nike, o porquê do símbolo dessa foice. A gente fala Nike, mas ninguém sabe o motivo, o porquê, né? Já até, cara, antigamente eu ouvia na igreja de que a Nike era do demônio, a Nike era, pô, isso é uma foice, cara, a foice da morte, isso é marca do demônio, caraca, cara. Nada a ver, gente. Depois eu vou trazer essa curiosidade para a gente poder se ligar quem é a Nike. Agora, vamos voltar aqui ao futebol, galera. Ó, o que acontece? Clubes fizeram consultas pelo Verratti, porém, Pablo Verratti não quer sair do Vasco da Gama, já deixou bem claro que se for pela vontade dele, ele fica no Vasco da Gama, porém, ele vai respeitar a vontade caso o Vasco precise negociá-lo. Sendo assim, até então momento, o Verratti ainda se encontra dentro do Vasco da Gama. Se pintar uma proposta vantajosa que ajude o Vasco da Gama irá se desfazer do Pablo Verratti. Essa situação já dividiu os torcedores, né? A metade do torcedor quer que o Pablo Verratti fique, né, por consideração, por gostar do jogador, pelo jogador ser muito Vasco, e outra metade quer que o Verratti saia para poder não onerar o clube, para poder, né, aliviar um pouco a folha salarial do Vasco da Gama, para que o Vasco possa trazer novos jogadores. Então, cara, a torcida do Vasco está dividida. Agora, o Vasco continua sondando, especulando, querendo, né, trazer jogadores. E um deles é o Felipe Silva, que foi consultado pelo Vasco da Gama. O jogador tem 23 anos, atua no Porto B e foi revelado pelo Avaí. Está sendo consultado, galera. Agora, outro que o Vasco da Gama também está monitorando é a situação do atacante Carlos Rotondi. Nome esquisitinho, hein? Carlos Rotondi, que pertence ao Cruz Azul do México. O atleta tem 28 anos de idade e é argentino, atacante. Os caras, né? Argentino costuma ser aguerrido, né? Seria aí o
o co-irmão do Pablo Verratti, né, filho? De nacionalidade aí, né? 2 argentinos no Vasco da Gama. Mas aí, filho, pela situação, o Vasco acaba ó, liberando o Verratti e ficando com o Carlos Rotondi. Essa é a situação. Agora, uma notícia chata aí, galera. Chata. Porque quando fala que não escolheu o Vasco da Gama, o torcedor fica puto. Eu fico puto também. O atacante Brenner priorizou o São Paulo. Já falou que se tiver que vir para o Brasil, ele pretende vir para o São Paulo e não para o Vasco da Gama. Então, filho, se não der certo as contratações com o São Paulo lá, que o Vasco não tente a contratação desse Brenner, porque aqui ele não é bem-vindo. Já deixando bem claro aqui, pelo menos da minha parte, eu não quero. Rechaçou o Vasco, filho. Não adianta vir para poder, não deu certo lá no São Paulo, a contratação não fluiu, vamos pro Vasco mesmo. Não, parceiro, aqui não é assim, pá. Aqui é Vasco da Gama, porra. Ou você vem porque você conhece a história do clube, porque você ama, porque você quer conhecer, você conhece a grandeza do clube. Já ia xingar aqui, mas já tô mais calmo, já me acalmei, respirei. Ou não vem, parceiro. Não conhece o clube, não conhece a história, não sabe nada do clube. E aí, filho, vem para poder ficar fazendo corpo mole nos treinos e nos jogos. É melhor não vir, parceiro. Para vir, tem que conhecer o Vasco, tem que conhecer o clube. E ele já deixou a escolha dele bem clara, que prefere o São Paulo, então que ele fique lá no São Paulo. Dando certo ou não, esse aí tem que ser descartado do Vasco da Gama, galera. Agora, o Vasco acertou o empréstimo de... o nome dele é Joan Rojas. Eu não sei se é Juan Rojas, mas é que lá é, porra, na Colômbia, pra falar um desses caras, meu irmão, não sei como é que narrador sobrevive, mano. Então eu vou chamar de Rojas, né, galera, que é mais fácil. Rojas, por 1 ano com opção de compra por 4,5 milhões de euros, galera. Então já temos uma contratação. Rojas está na área, filho. Já é do Vasco da Gama e chegou para poder fazer a diferença. Depois vou botar no meu canal aí um videozinho dele aí. O cara joga bem, cara. O cara é bonzinho. Pelo menos no vídeo, né, de 4 minutos aí, fez umas jogadas aí excelentes, vai para cima, né? Bom toque de bola, boa visão, bons lançamentos. Então acho que o Vasco também fez uma boa escolha aí. Então o Rojas já é do Vasco da Gama. Agora, cara, a última notícia é uma das melhores que eu já tinha. Apesar que não, né, galera? Ainda não vou dar essa notícia não, né? O Vasco sondou a situação do jogador Arthur Chaves, zagueiro brasileiro do Hoffenheim. Então, é um dos jogadores também que o Vasco está monitorando, está sondando, está vendo qual é a possibilidade de estar trazendo esse jogador. Então, não conheço, não vou fazer scout, não vou falar bem, não vou falar mal. Eu sei que, né, é um zagueiro brasileiro, né, da base do Avaí. Então, eu acho que, né, tem tudo para dar certo, né? Não, quer dizer, ele não é nem da base do Avaí, não, galera. Quem é da base do Avaí é o Felipe Silva. E o Felipe Silva, né, eu nem falei, né, cara, qual é a posição dele, nem vi qual é a posição do Felipe Silva. Mas, se eu não me engano, o Felipe Silva é zagueiro também, cara. Agora, o Arthur Chaves, né, é um zagueiro brasileiro do Hoffenheim. Então, não sei nada do jogador, galera. Vamos esperar para ver. Mas se tá na mira, né, do Vasco da Gama, não deve ser nenhum bagre, né? Assim eu quero pensar, né? Quero entender. Agora, a última notícia é boa, galera. O Vasco avança nas negociações do zagueiro Otamendi, da seleção argentina. O atleta tem 37 anos e está no Benfica e tem contrato até julho de 2026. O problema é que ele tem um contrato ainda de 6 meses, né, filho? Então, se o Benfica quiser liberar mesmo o jogador, vai ter que fazer uma negociação aí, um bem bolado com o Vasco da Gama para poder estar liberando o jogador. Não sei como é que está a situação do jogador para poder estar vindo para o Vasco da Gama. Se ele está no banco, se ele não está. Né? Porra, se o jogador estiver representando, tivesse sido o zagueiro lá no Benfica, filho, as chances disso aí é muito difícil, né? Ninguém quer liberar o seu melhor ativo para poder iniciar, né, uma nova temporada. Então, vamos aguardar, mas o Vasco entende que se vier para o Vasco da Gama, irá ajudar muito e elevará, né, assim, as contratações do Vasco da Gama. Então é isso aí, galera. Otamendi aí, possa ser que pinte no Vasco da Gama, já está praticamente com as negociações avançadas, não sei o que falta,
para poder estar apresentando o jogador. Mas o Rojas já é, né, do Vasco da Gama e vai ser apresentado. É só aguardar. Então, se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha para que possamos trazer mais conteúdo como esse, galera. Tamo junto, saudações vascaína, até o próximo conteúdo. Valeu!